O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, no Evangelho deste domingo, Nosso Senhor nos mostra que a igreja é católica desde o começo. Ou seja, que Jesus tinha discípulos, mas ele separou do meio destes discípulos 12, aos quais ele deu um poder que não deu aos outros. Essa separação dos 12 mostra que a Igreja Católica é o verdadeiro cristianismo e que, infelizmente, os nossos irmãos evangélicos protestantes jogaram fora o dom precioso do sacerdócio. Quem são os sacerdotes católicos? São os sucessores destes 12. Estes separados de Cristo, estes que foram eleitos, escolhidos por Cristo. A multidão dos discípulos e os 12. Esses 12 foram ordenados na última ceia. Agora, para a gente entender o que é que nós católicos cremos quando nós cremos num sacerdote, nós precisamos entender o seguinte. Vamos lá. Os padres deveriam ser santos. Evidente. As próprias palavras que a igreja usa para a ordenação dizem isso. Quais são as palavras que fazem a Eucaristia? O padre pega o pão e ele diz: isto é o meu corpo. Ele pega o cálice com vinho e diz: este é o cálice do meu sangue. Essas palavras fazem o pão e o vinho serem o corpo e o sangue de Cristo. Isso faz a Eucaristia. Na hora que o bispo vai fazer aquele rapaz se transformar num sacerdote, sabe quais são as palavras que ele diz? Renovai, inovar, in spiritu, in visceribus eorum spiritum sanctitatis. Infundi, renovai no coração, na alma deles, o espírito de santidade. Na hora que o bispo vai fazer um padre, ele reza a Deus, pedindo que renove o espírito de santidade na alma do padre. Então é evidente que os padres precisam ser santos. Que eles precisem ser santos é uma coisa, que eles sejam depois de fato é outra conversa. Por quê? Porque o que faz o padre ser padre, o que é que transforma na alma da pessoa quando ele se torna sacerdote? Ele recebe uma marca, ele recebe, não é? Aquilo que a gente chama em teologia um caráter, um selo. Existem 3 sacramentos que imprimem um selo na alma, um caráter indelével, a gente diz. Indelével quer dizer indestrutível, quer dizer o seguinte:
Se você for para o inferno, você vai com aquilo. E isso vai ser doloroso no inferno. Se você for para o céu, você vai com aquilo. E isso vai ser glorioso no céu. Vamos lá, vamos entender. Quais são os 7 sacramentos? Primeira coisa, vamos revisar aqui a catequese. Eu quero saber quais são os 7 sacramentos na ordem. Não me vem com essa conversa fiada de tiroteio. Os sacramentos têm uma ordem na catequese. Os 3 primeiros sacramentos são chamados sacramentos de iniciação cristã. Quais são os 3? Batismo, confirmação e Eucaristia. Essa é a ordem. Batismo, confirmação, Eucaristia. Depois tem 2 sacramentos que a gente pode dizer que são sacramentos da cura da alma. Que são confissão e unção dos enfermos. E outros 2 sacramentos que são de estados de vida, de missão. Ordem e matrimônio. Então vamos lá, 7 sacramentos, todo mundo. Primeiro, batismo. Segundo, confirmação. Terceiro, Eucaristia. Quarto, confissão. Quinto, unção dos enfermos. Sexto, ordem. Sétimo, matrimônio. Revisou a catequese? Se você não sabia, nessa ordem, toma vergonha na sua cara. Nós precisamos saber as coisas, gente. É conosco isso aqui. Nós somos católicos. Sim ou não? Então a gente precisa saber os 7 sacramentos. Ok? Pois bem, desses 7 sacramentos, existem 3 que você só pode receber uma única vez. E é até um pecado você querer receber uma segunda vez. Quais são os 3 que você só recebe uma vez? Batismo, confirmação e ordem. Esses 3 sacramentos não podem ser repetidos. Eles imprimem um selo na alma. E esse selo, esse caráter, essa marca na alma, fica lá. Se você estiver em pecado, ele continua lá. Se você estiver na graça, ele está lá. Se você for para o inferno, esse selo vai para o inferno com você. E se você for para o céu, vai para o céu com você. É um selo que pertence a Cristo. Mas, padre, como que um selo que pertence a Cristo pode ir para o inferno? Pois é, imagine só, você está lá no inferno, você odeia Cristo e tem uma marca de Cristo agarrada em você e você odeia aquilo. Isso vai ser fonte de grande sofrimento para você. Isso quer dizer o seguinte, que quem vai para o inferno batizado, o inferno do batizado é pior do que o inferno do pagão. Se você vai batizar uma pessoa, toma juízo para que aquela pessoa vá para o céu. Senão você está piorando o inferno dela. Não é? São José de Anchieta, ele não tinha pressa de ordenar os índios, porque ele tinha medo que eles não se convertessem de verdade. Ele só batizava quando ele via que o índio tinha deixado mesmo o pecado. Resolveu deixar o pecado, aí vai lá e batiza. Porque senão, você batiza, ele volta para o pecado, morre e vai para o inferno é pior, é uma falta de caridade. Então vejam só, o batismo é uma marca de santidade. E se você não viver à altura dessa santidade, fica pior a sua situação. Agora vejam só, para que serve a marca do batismo? Essa marca dos 3 sacramentos, batismo, confirmação e ordem, são marcas feitas para o culto divino, para prestar o culto a Deus. O batizado, como filho de Deus, ele pode receber os sacramentos, ok? Então você pode, se você não tiver essa marca do batismo em você, você não pode receber os outros 6 sacramentos. Não funciona.
A marca do batismo serve para que você possa cultuar a Deus como filho de Deus e possa receber os outros sacramentos. A marca da confirmação do crisma, da crisma, essa marca ela é para você prestar culto a Deus em público, como soldado de Cristo, como mártir. Ou seja, você não tem que enfrentar o diabo somente nas suas tentações pessoais. No mundo cada vez menos cristão como o nosso, nós precisamos de soldados de Cristo que testemunhem. Você precisa testemunhar Cristo lá, na sua família, no seu emprego, na sua escola, com as pessoas que você conhece. Porque vai ter um momento em que vai ter uma encruzilhada e você ou escolhe Cristo ou escolhe o pecado. Existem momentos de encruzilhada, quando você lá, no grupo de WhatsApp, quando colocam lá uma pornografia no grupo de WhatsApp, você é soldado de Cristo, se você é crismado, você tem essa graça, essa marca para chegar e dizer, estou fora, e cai fora do grupo, saia do grupo, testemunhe Cristo, mas padre, vão dizer que sei lá o quê, que digam. É melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que ir para o inferno com os 2 olhos, disse Jesus. Quanto menos um grupo de WhatsApp, que não é pedaço do seu corpo. Mas, padre, se eu não sentar na mesa com os meus amigos que fumam maconha, eles vão dizer que eu não sou amigo. Pois que perca esses amigos então. Você é soldado de Cristo. E se você não é crismado ainda, tome vergonha na sua cara e tome providências. Porque você, na crisma, você recebe uma marca para testemunhar Cristo. Você não precisa brigar com ninguém, não é isso. Vocês estão entendendo que não é questão de briga. É questão de que o mundo nos empurra para o pecado. E tem uma hora que você tem que dizer não ao pecado, mesmo que os seus amiguinhos fiquem com raivinha de você. Entenderam o problema? Ora, seja cristão. A marca da crisma é para isso, é para você ter essa força. Soldado de Cristo. Pois bem, você presta culto a Deus testemunhando Cristo em público. E o padre? O padre também recebe uma marca. Mas ao contrário da marca do batismo e da crisma, a marca do batismo e da crisma são a marca para prestar um culto a Deus como leigo. A marca que vai na alma do padre é para prestar culto a Deus como sacerdote, ou seja, aquele que faz a Eucaristia, aquele que perdoa os pecados. Então um padre tem o poder de fazer a Eucaristia, tem o poder de perdoar os pecados, tem o poder de administrar os sacramentos, e essa marca está lá na alma dele, mesmo que o padre esteja em pecado. Não é a mesma coisa que eu estou falando, mas só para notar o evangelho de hoje, né, que os apóstolos, os 12, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Gente, Judas expulsou demônios. Judas curou doentes. E Judas hoje está no inferno. Judas foi ordenado sacerdote na última ceia. Esse poder que Jesus deu aqui foi um poder temporário, não é? Que depois foi confirmado com a ordenação na última ceia. Judas era sacerdote. Então, que tipos de sacerdotes nós temos? Nós temos 3 tipos de sacerdotes. Aqueles santos, que estão à altura da sua vocação, como São João, que ficou aos pés da cruz, perseverou até o fim, e foi santo, junto com Nossa Senhora, estava lá, filho predileto de Nossa Senhora, agarrado com Nossa Senhora aos pés da cruz. Nós temos sacerdotes como Judas, que
negou Jesus e foi para o inferno. Aqui nós temos 2, sobraram 10, ok? Os 2 extremos, um santo até o fim, outro pecador condenado ao inferno. E teve outros 10. O que é que eles fizeram, esses 10? Caíram. O exemplo mais clamoroso de São Pedro. Negou Jesus 3 vezes. Caíram, mas depois se levantaram. Então nós precisamos, já digo aqui, a tarefa de casa de hoje. Precisamos rezar pela santificação dos sacerdotes. Para que todos fiquem de pé. Tá? Mas deixa eu continuar a explicação. Vejam só. Jesus marcou a alma dos seus apóstolos com o selo para que eles possam agir unidos à alma de Cristo. Existe uma união do sacerdote com o Cristo, de tal forma que quando o sacerdote, ele deveria ser santo, mas se por acaso ele for um Judas, se o sacerdote pega o pão e diz, isto é o meu corpo, é Cristo quem está consagrando. Infelizmente, um padre que celebra a missa em pecado mortal, ele comete um gravíssimo crime, um gravíssimo pecado. E para a alma dele é verdadeira perdição. Um sacerdote que celebra a missa em pecado mortal, realiza uma desgraça para ele. E atrai do céu a vingança. Agora, nós precisamos entender que um sacerdote com coração puro, com coração santo, com coração cheio de Deus, que celebra a missa, atrai um canal de graças que vem do céu. Então vejam como é totalmente do nosso interesse que haja sacerdotes celebrando missa com essa grandeza e essa pureza de coração. Acontece que nós precisamos aqui professar a nossa fé e entender que existe algo de muito santo em todos os padres. É aquele selo de Cristo, é aquela marca de Cristo. Desculpa, deixa eu dizer, eu vou ser bem radical. Se Judas estivesse aqui vivo, e eu me encontrasse com Judas, eu beijaria a mão de Judas. Porque existe algo de muito santo, de muito puro, de muito sobrenatural na alma de Judas. É o selo do sacerdócio de Cristo. Infelizmente, num homem que irá para o inferno. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que é a nossa fé católica? Vocês estão entendendo que a fé católica nos leva a professar e dizer que naquele homem, não interessa o grau de santidade, quem dera fossem todos muito santos, mas não interessa o grau de santidade, naquele homem ordenado existe uma marca sagrada, que é a porta da nossa salvação. Sim, porque o que seria de nós sem os sacerdotes para nos batizar, para nos crismar, para nos dar a Eucaristia, para nos dar a confissão, para nos dar a unção dos enfermos,
para abençoar os nossos matrimônios e, no caso do bispo, para ordenar novos padres. O que seria de nós? O que seria de nós? Nosso Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ao dizer isso, Ele está garantindo que até o fim dos tempos haverá sacerdotes fiéis. Ele não disse que sejam muitos, Ele não disse que sejam poucos. Ele não falou a quantidade. Se as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, isso quer dizer que haverá sacerdotes fiéis, que carregam o selo da santidade e darão os sacramentos à igreja até o fim. A Igreja Católica não vai acabar. Ele não garantiu que ela não ia diminuir. Ele não garantiu que ela não ia passar por crises. Ele não garantiu que não haveria perseguição. Pelo contrário, ele disse: sereis levados aos tribunais, sereis perseguidos, e quem vos matar pensará que está prestando culto a Deus. Foi isso que ele disse. No entanto, nós somos chamados no dia de hoje, então, a crer no sacerdócio. Quando nós dizemos creio na Igreja Católica, nós estamos dizendo creio que existe a Igreja de Cristo, na qual os batizados recebem os sacramentos de homens que são separados e escolhidos por Cristo, com um sinal e um selo de santidade, que nos dão os sacramentos para a nossa salvação. Portanto, é nosso dever e nossa salvação rezar pelos sacerdotes. Coitado do sacerdote que morre em pecado mortal. Porque o selo da santidade que foi impresso na alma dele será para ele um tormento eterno. No inferno, as mãos ungidas de um sacerdote serão para ele um tormento indescritível. No inferno, o sacerdote terá a sua alma atormentada por aquela marca indestrutível de Cristo. Nós, no entanto, cremos que nosso Senhor não deixará a sua igreja sem sacerdotes santos. Então precisamos rezar e rezar muito. Eu digo a vocês, eu peço a vocês, eu suplico a vocês, rezem, e não somente rezem, ofereçam sofrimentos de amor pelos sacerdotes. Ofereçam. Ofereçam pela santificação dos sacerdotes. Rezem, rezem muito. E ofereçam. Você está sofrendo? Você tem uma doença? Você tem um problema? Você tem algo que está atormentando você, tirando o seu sono de preocupação? Ofereça esse sofrimento pela santificação dos sacerdotes, porque ao fazer isso você está salvando muitas almas. Ao salvar um sacerdote, você está salvando centenas, se não milhares de almas. Por isso, nós precisamos pedir a Deus a santificação dos sacerdotes. Que eles sejam santos, Jesus. Quando Nossa Senhora apareceu em La Salette, ela apareceu chorando, porque os seus filhos, batizados e crismados, os leigos, não estavam cumprindo os mandamentos da lei de Deus, os 3 primeiros mandamentos que nos mandam amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome em vão e guardar domingos e festas. Ou seja, as pessoas estavam desprezando o amor a Deus. Você recebeu a marca do batismo e a marca da crisma para prestar culto a Deus. E quando você não presta culto a Deus, Nossa Senhora chora. Mas ela também falou dos sacerdotes. E disse que os sacerdotes estavam como fossas de impureza.
Fossa, você entendeu? Aquilo lá, o lugar para onde vai o fruto da descarga do banheiro. Fossas de impureza. Porque só procuravam seus prazeres, só procuravam dinheiro e só procuravam suas carreiras. E Nossa Senhora chorava e pedia oração. Se Nossa Senhora no céu reza pelos sacerdotes para que eles se convertam e mudem, o que não devemos fazer nós? E ela conclui dizendo assim: e porque os padres estão nesse estado, não há quem ofereça com o coração puro. Olha esse detalhe. Quem ofereça missa tem muita gente. Mas não há quem ofereça com o coração puro o sacrifício. Toda missa que a gente vai, que um padre celebra, e celebra, não precisa um esforço muito grande para a missa ser válida. O padre está fazendo aquilo com a intenção da igreja, ele é validamente ordenado, tem pão e vinho, ele pronuncia, isso é meu corpo, esse é o cálice do meu sangue, ele está fazendo aquilo que a igreja sempre fez, pronto, a missa valeu. Você pode ficar tranquilo e sereno, que você está recebendo o corpo de Cristo na hora que você vai à missa. Mas, que tragédia, quando um padre, sem que a gente saiba, sem que a gente veja, celebra a missa e a alma dele está em pecado mortal. Santa Teresa d'Ávila disse: é como se Jesus fosse entregue de novo na mão dos seus inimigos. Porque um padre em pecado mortal celebra a missa como se fosse inimigo de Cristo. Como inimigo de Cristo, porque ele não está na amizade. É Cristo novamente na mão dos seus inimigos. Isso, evidentemente, não deveria acontecer. Jesus deveria estar na mão de um amigo. Jesus deve estar no altar na mão de um amigo de Cristo. Rezemos para que todos os sacerdotes, ou seja, padres e bispos, sejam amigos de Cristo. Rezemos para que os nossos jovens, que estão nos seminários, e aqueles que estão pensando em entrar no seminário, sejam amigos de Cristo. Existem muitas seduções ao longo do caminho do seminário, para que eles abandonem a verdadeira fé. Eu anteontem na verdade, sexta-feira, celebrei missa em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, com muitos sacerdotes. E depois da missa, um sacerdote veio me abraçar e dizer: padre, eu odiava o senhor, porque no seminário me disseram que eu não deveria gostar do Senhor e eu não gostava. E depois de ordenado padre, eu continuei não gostando. Até que um dia eu parei para ouvir o Senhor. E tudo mudou. E mudou a minha vida, mudou o meu sacerdócio. E eu devo vir aqui agradecer ao Senhor. Continue no seu ministério. Estou dizendo isso aqui não porque o meu sacerdócio, eu, Paulo Ricardo, seja importante. Não é isso. Porque o meu apostolado, eu sou especial, eu sou o bicho da goiaba. Não é nada disso. É simplesmente pelo fato de vocês entenderem que no meu apostolado, vocês sabem, vocês conhecem, eu prego a doutrina da igreja, a doutrina tradicional, e prego pedindo a Deus, Nosso Senhor, a graça de nós, sacerdotes, sermos cada vez mais santos. Miseravelmente, vergonhosamente, eu não sou o santo que eu deveria ser. Mas eu estou incomodado em não ser.
e quer incomodar outros padres. Então, vejam como as nossas orações são eficazes. Deus faz milagre, muda até coração de padre, gente. Deus faz coisas estrondosas, mas Ele quer fazer através da sua oração. Deus quer atingir o coração de milhares de sacerdotes, mas Ele quer fazer pela sua oração. Reze, ofereça, peça a Deus. Peça hoje por um sacerdote que está sendo tentado a perder a fé. Peça por um sacerdote que está sendo tentado a quebrar a sua promessa de celibato. Peça por um sacerdote que está sendo tentado até mesmo a tirar a própria vida. Peça. Os demônios sabem da importância de um sacerdote. Somos nós que ignoramos essa importância. Os demônios atacam os sacerdotes. E nós não vamos defendê-los? Não vamos enviar os nossos anjos da guarda lá onde estão os sacerdotes? Jesus, envia meu anjo da guarda lá para ajudar esse sacerdote. Envia a minha oração, minha pobre oração, o meu pobre sacrifício, para ajudar os sacerdotes mais necessitados. E que Nossa Senhora auxilie abundantemente, generosamente, esses seus filhos prediletos. Que os sacerdotes aprendam a se confiar a Nossa Senhora e se entregar, para que ela verdadeiramente realize a obra extraordinária de ver os nossos sacerdotes no céu. Eles receberam essa marca na alma para brilhar no céu, como santos. Que os anjos digam amém e que seja verdade. Verdade hoje e por toda a eternidade. Amém.